Essa é a história de um novo mundo. Um mundo que começa no misterioso e invisível universo de átomos e moléculas, que se combinam em inúmeros arranjos para formar tudo o que nós vemos e tocamos. É a história de como o homem, ao investigar a natureza, aprendeu com seus exemplos a unir esses mesmos átomos e moléculas para criar substâncias que nunca tinham sido vistas sob o sol. Esses novos materiais são o mundo dos plásticos, o mundo que a natureza esqueceu. Nós descobrimos esses materiais milagrosos e não fizemos as perguntas certas. Só dissemos, uau, olha o que esse troço pode fazer, é muito legal. E agora estamos vendo que cometemos alguns erros graves. Os microplásticos são possivelmente o tipo mais sério de poluente que a nossa sociedade já criou. Essas partículas invisíveis já foram encontradas nas montanhas mais altas, nos sedimentos mais profundos do mar. E agora encontramos microplásticos para onde quer que olhemos no corpo humano. E uma vez que essas partículas minúsculas chegam aos nossos corpos, elas vazam os seus ingredientes tóxicos a cada minuto. Nós sabemos que os químicos presentes nos plásticos podem criar problemas de saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas, problemas de fertilidade e possivelmente câncer. É um dilema que nós estamos vivendo e temos que descobrir como lidar com esse dilema. Feitos de plástico. Todos os dias, eu começo o meu dia colocando plástico nos meus olhos. E é loucura, porque eu literalmente enxergo o mundo através de uma lente de plástico. Eu comecei a investigar o plástico há uns 15 anos. Foi quando as pessoas passaram a olhar para a grande mancha de lixo e começaram a perceber que ela estava impactando na vida animal. Uma das primeiras coisas que a gente viu foi a carcaça de uma ave. Foi um choque. Devia ter tanto plástico quanto ossos no corpo daquela ave. Então, naquela hora, eu percebi que tinha muito plástico disfarçado de comida e que vários animais tinham começado a consumir muitos daqueles plásticos. Mas, na verdade, os seres humanos têm muito mais contato com plásticos em média do que um animal teria. Eu, por exemplo, higienizo os meus dentes com cerdas de plástico. Ele também tá na poeira, então a gente também respira microplásticos. Um estudo descobriu que eles aparecem em cerca de 83% da água que vem das nossas torneiras. E é claro, os microplásticos estão na comida que consumimos. Estamos aos poucos nos tornando pessoas de plástico. E os cientistas vêm estudando os plásticos e seus impactos no nosso meio ambiente, em todo o corpo planetário. Mas o que a gente realmente precisa começar a fazer é olhar para os impactos no corpo humano. E é isso que eu vou fazer. Plástico. 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 O que são plásticos? São algo animal? Vegetal ou mineral? O plástico é essencialmente um derivado de petroquímicos. Então não é coincidência que várias das grandes empresas de plásticos no mundo são, na verdade, subsidiárias de grandes empresas de petróleo. Nós extraímos o petróleo do solo e fracionamos o petróleo em vários tipos de produtos químicos. Esses químicos são polimerizados para que essas moléculas se conectem e criem vários tipos de plástico. Todo esse processo tem efeitos poluentes, incluindo a produção de gases de efeito estufa. Os muitos tipos de plásticos viram diferentes produtos, que por sua vez são enviados para o mundo todo. Uma das coisas que é até difícil de imaginar quando a gente fala da indústria de plástico é como os números dessa produção são astronômicos. Mais de 1,5 bilhão de garrafas de plástico são compradas ao redor do planeta todos os dias.
2 milhões de sacos plásticos são usados na Terra a cada minuto. E o resultado disso são cerca de 400 milhões de toneladas de plásticos criados todos os anos. Quase metade de todo o plástico produzido vai para os produtos de uso único. Hoje em dia, até as maiores companhias de petróleo do mundo estão admitindo que vamos usar menos petróleo daqui em diante. E se você não queimar a gasolina nos carros, se esse mercado vai sumir nas próximas décadas, o que fazer com todo esse produto? Bom, aumentar a plastificação da vida humana é o caminho que as petroleiras estão tomando. Companhias de plástico já estão falando em triplicar o uso de plástico na produção nos próximos 20 anos. Então, é um problema duplo, já que o plástico, além de contribuir para o aquecimento global, ele também expõe as pessoas a substâncias tóxicas. Parte do trabalho que a gente faz aqui na Universidade de Minnesota é analisar amostras do ar urbano. E em nossas amostras estamos vendo partículas de neve e chuva. O plástico está por toda parte. E o nosso trabalho também evoluiu. A gente começou com grandes partículas, mas agora o foco são esses floquinhos bem minúsculos. E a gente está tentando entender como esses materiais se deslocam. E sim, a gente quer saber onde eles vão acabar parando. E se eles param, por quanto tempo. A gente pega, por exemplo, um saco plástico ou um pacote de cereal. E quando você analisa de perto com um microscópio eletrônico, consegue identificar um monte de pequenas partículas que estão prestes a se partirem. É como um pedacinho de fita adesiva. Imagina comer isso no seu café da manhã. Que bom te conhecer. Oi. Que bom te conhecer também. Finalmente, né? Entra aí. Muito obrigada. Eu tô bem ansiosa pra saber o que você descobriu na minha casa. Então, o que a gente faz é pega uma amostra e reduz o volume. E aí nós a manchamos. E isso faz os polímeros sintéticos ficarem fluorescentes. Bom, isso é da poeira da sua casa. Uma parte dela ficou fluorescente. É bem fácil de ver. E é bem provável que sejam polímeros sintéticos. E é só uma partícula de poeira. Loucura, né? Então, se isso veio de uma só partícula... Imagina o quanto tem na casa. Eu não quero nem começar a imaginar quanto tem na minha exato. casa. Além disso, eu tive uma sacada de testar uma coisinha aqui, só por diversão. Isso aqui é um pouco de muco seco do nariz de uma pessoinha que vive aqui comigo e... Isso é uma meleca de nariz. Sim, Olha isso. Tem uns fiozinhos vermelhos aqui e com certeza não são cabelo humano. Existem muitos tipos diferentes de contaminantes nos produtos que consumimos. A gente supõe que todos eles foram testados e que são completamente seguros e os levamos para casa e simplesmente vivemos com eles. E a gente acha que são completamente inofensivos, mas isso pode não ser verdade. Quase não há transparência. Isso é plástico? É uma casa de boneca. A gente está conduzindo um experimento e a população humana é a cobaia. A gente pode tentar proteger os nossos lares, mas esse é um assunto que envolve o planeta. Tá por toda parte. Se você faz parte desse mundo, vai acabar se expondo a isso. Eu peguei algumas amostras da neve que caiu no meu quintal. E achei fragmentos minúsculos de partículas de plástico nelas. E quando eu entrei em casa, falei para os meus filhos não pegarem a neve com as mãos. É uma coisa até difícil de pensar, mas praticamente todas as moléculas de plástico já criadas ainda existem em algum lugar do planeta. Em algum estágio de degradação. Porque esse troço nunca desaparece. Ele só vai de grandes pedaços de lixo a partículas cada vez menores, que em alguma hora ficam microscópicas. A definição é simplesmente um pedaço de plástico menor que 5 milímetros. É como a pontinha de um lápis. Alguém compra a garrafa. A garrafa é usada por alguns minutos. A garrafa é descartada. Depois que está na natureza, é degradada pela luz do sol, pela ação das ondas, pela passagem do tempo.
começa a se degradar em partículas minúsculas que são tão leves que descem com as chuvas e se acumulam na nossa comida. Estão sendo absorvidas pelos nossos corpos. Uma das maiores fontes de microplásticos no meio ambiente é a má gestão de resíduos. Além dos grandes itens se quebrando em itens menores, uma das fontes mais comuns é a tinta, usada em prédios, em barcos, e também o pó dos pneus de carros, bicicletas e aviões. E como estamos usando roupas com cada vez mais plástico, todas essas fibras se rompem, descem pelo ralo e vão parar em rios e lagos locais. E aí, essas fibras também são uma grande fonte de microplásticos. Algumas estimativas sugerem que todos os anos, de 10 a 20 milhões de toneladas métricas de plástico saem de nosso solo e vão parar no oceano. Bom, uma parte fica na superfície, flutuando, e se desloca grandes distâncias. Uma parte, como vai se degradando em pedaços cada vez menores, pode subir para a atmosfera e viajar para qualquer lugar do mundo. E uma parte fica no fundo do mar. Ela é consumida por quase todos os estratos da cadeia alimentar. E agora a gente está começando a entender que os micróbios o colonizam. Então o microplástico vira uma espécie de habitat. Ele está na circulação atmosférica, nos ciclos globais de poeira, no ciclo da água, no ciclo do carbono. Acaba se tornando parte dos ciclos planetários. Essa parte do mar Mediterrâneo é a mais poluída em termos de plástico. Existem várias fontes de poluição, mas a maior delas é o despejo de resíduos de plástico no mar Mediterrâneo. Essa praia recebe entre 30 e 35 quilos de plásticos por quilômetro, num só dia. É muita coisa. Os países no norte global também são responsáveis por essa poluição. Esses países limpam o próprio meio ambiente, exportando os resíduos de plástico para nações como a Turquia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Vietnã. Nós chamamos de colonialismo de resíduos. Bom, aqui dá para ver os microplásticos nesse coador. Sabe, tudo que nós produzimos está contaminado com plástico. A gente está vivendo na plastifera e estamos produzindo nossa comida usando a plasticultura. Esse aqui é o ponto que marca a entrada do plástico dentro da cadeia alimentar. Então, como pode ver aqui, tem uma camada coberta de solo. Embaixo dessa camada tem outro plástico aqui. Isso é para irrigação. Eles usam canos descartáveis, como a gente vê aqui. Esse aqui é do ano passado. Foi despedaçado por causa do trator. O objetivo é tornar o tempo de colheita menor. O custo de retirar isso é muito alto. Então eles simplesmente deixam nos campos, porque ninguém se importa. É um mundo sem regras, não tem legislação. Isso é solo ou plástico? É um plastissolo. É impossível remover esse microplástico do meio ambiente. O mundo não merece aplicações descartáveis, porque o mundo não é descartável. Nós estamos produzindo comida envenenada. Nós mesmos estamos nos envenenando. Certo, eu tô me preparando para ir para Rochester, porque eles querem algumas amostras para testar os microplásticos no meu corpo. Olha, as cacas que eu faço pela ciência, literalmente. Eu mandei algumas amostras fecais para vocês testarem os microplásticos e agora eu tô aqui prendendo a respiração para saber qual foi o resultado. Quando pegamos uma amostra, o primeiro passo é
adicionar peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio vai devorar os orgânicos, deixando só os plásticos. Então, depois de se livrar deles, a gente bota em filtros para poder analisar debaixo de um microscópio óptico e procura fragmentos externos, fibras e espumas. A partir daí, a gente usa um microscópio infravermelho para poder identificar quais são as substâncias químicas desses compostos. O que estamos vendo aqui é o microscópio óptico. Você está vendo essa grade? Tô. Bom, essa grade tem 3 milímetros. Como vemos aqui no canto, tem um tipo de fibra meio preta, meio azulada. Aqui é uma fibra também. E vindo para cá, dá para ver esse fragmento bem pequenininho. A gente está falando da ordem de dezenas de microns. O resultado é claramente compatível com polipropileno. Máscaras descartáveis. Embalagem de bala, de salada. O polipropileno tende a ser mais maleável. Essa fibra que nós vemos aqui era algodão. A gente vem achando algumas de algodão. Agora isso aqui é rayon. É um tipo de fibra semissintética. E vindo mais pra cá, nós temos o poliéster. Roupas sintéticas. Qualquer lã. É muito chocante, porque... sabe, ainda tô processando o fato de que esse negócio tá no meu corpo. E foi só o que acabou saindo, né? Então pode ter um pouco que ficou retido e que nós não medimos. Acha que todo mundo tem microplásticos? Acha Sim. que... Todo mundo. Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Porque tá por toda parte. Sabe, todo mundo está sendo exposto. Agora eu tô indo fazer uma mamografia. E também vou fazer um ultrassom. Sabe, a minha família tem um histórico de câncer, infelizmente. 3 das irmãs da minha mãe tiveram câncer. E também o irmão do meu pai teve câncer. E o meu pai vem fazendo uns exames de prevenção. E eu faço exames todos os anos porque eu tô na categoria de alto risco. Mas eu sei que essa é a realidade de muita gente. Eu lembro que na minha infância o câncer era um grande tabu que assustava as pessoas. E hoje em dia, quase todo mundo que eu conheço tem alguém com câncer na família. Ninguém realmente sabe as causas exatas. Pode ser um monte de fatores. Podem ser os poluentes no ar, pode ser as carnes que as pessoas comem, pode ser os plásticos. Existem dezenas de milhares de substâncias químicas no comércio e muitas são usadas para fazer plásticos. E praticamente nenhuma delas fez teste de segurança. Na verdade, a gente não sabe quantas estão presentes no item de plástico. Não sabemos os tipos de químicos que estão presentes, porque isso é informação confidencial das empresas. São segredos comerciais, porque dessa forma uma empresa não oferece ao concorrente a fórmula do que tem no plástico dela. E é nisso que a gente está trabalhando agora. A gente quer descobrir em qual parte do corpo essas partículas vão parar, quais são as substâncias químicas presentes nelas, qual é a quantidade que absorvemos e qual é o grau do impacto se a gente continuar consumindo todas essas substâncias. Os estudos de toxicidade de microplásticos estão só no começo, mas estamos começando a aprender que eles são um mecanismo de transporte que levam substâncias nocivas para as pessoas. Um personagem crucial dessa história é o sistema endócrino humano. Nós temos glândulas em nós que produzem hormônios. E esses hormônios guiam o desenvolvimento de praticamente tudo. Quantos dedos nós temos, o funcionamento correto do cérebro, a capacidade de reprodução. Existe um processo de amplificação que pode fazer uma molécula ter um sinal que chega a ser 100 mil vezes, se não milhões de vezes maior que o sinal original. E isso significa que doses minúsculas podem ter efeitos bem grandes. Alguns químicos nos plásticos hackeiam esse sistema de sinalização. Existem algumas substâncias químicas que são deliberadamente colocadas em vários tipos de plásticos que nós sabemos que causam alterações em nossos hormônios. Substâncias como fitalatos, por exemplo, são muito comuns em plásticos porque são uma espécie de amaciante. Os fitalatos pegam um material rígido e tornam ele mais flexível. O BPA é uma substância muito conhecida hoje e ainda é muito usada.
Nós agora sabemos que existe uma ligação entre esses químicos e doenças como câncer de mama e câncer de próstata. E muitos desses químicos disparam a obesidade. Outra condição, que agora está fortemente vinculada a substâncias químicas vazando de plásticos, é a infertilidade. Se você pegar os dados reunidos sobre contagem de esperma e o quanto declinou, e se projetar no futuro, para 2045, por exemplo, vai ver que muitos jovens adultos não vão conseguir se reproduzir de uma maneira natural. E a outra pegadinha desse caso é que os plásticos usados no processo de inseminação artificial interferem até na reprodução artificial. Então o mundo deveria prestar atenção nisso. Está acontecendo hoje. Eu vou fazer a incisão agora. Muito bem. Já pode puxar, doutor. Puxando com calma. Quase lá. O bebê tá saindo. Ai, que bebê. Parabéns. Que bonito, hein? Lindo, né? É um bebezinho. Saudável. Que mais lindo. Ele é lindíssimo, não acha? Tá saudável. É bem cabeludo. Bem-vindo. Que fofinho. Tá tudo bem. A placenta tem uma função fundamental. É um órgão temporário. O órgão é da criança, não da mamãe. Obrigado. Imagina. Nós encontramos algumas mulheres que tiveram a gentileza de nos ceder suas placentas. E ao examinarmos 4 placentas, encontramos 12 pedaços de plástico. Algumas dessas partículas de plástico eram partículas de polipropileno. E nos perguntamos, se achamos plástico na placenta, será que vamos encontrar plástico também dentro do leite materno? Então, de todas as 34 mães que nós analisamos, em cerca de 2/3 dessas mães, nós encontramos plástico no leite materno. Tá, a gente acabou achando plástico na placenta. Mas onde? E aí nós descobrimos que havia plástico dentro das células. A célula, que é a base fundamental dos seres vivos, é composta de várias estruturas minúsculas. E nós descobrimos que quando o microplástico entra nessas estruturas celulares, ele as destrói. E é muito triste isso acontecer dentro de um bebê em formação, porque o plástico vai alterar a forma como o DNA se expressa. O plástico em si não é um problema. Ele é um material extraordinário, valiosíssimo. Nós podemos fazer coisas incríveis com ele. Próteses coronárias, próteses de quadril. Todas essas tecnologias presentes em nossa sociedade não poderiam ser produzidas sem o advento do plástico. O problema é como utilizamos esse plástico, como usamos esse recurso maravilhoso. Nós o exploramos de forma estúpida, como as garrafas de plástico dos refrigerantes ou garrafas d'água. Se enxergarmos o mundo só como um lugar cheio de recursos para explorar e gerar lucro, não vamos nos maravilhar mais, não vamos mais ver a beleza desse mundo. Nós também vamos nos tornar parte objeto. E só seremos úteis na medida que produzimos alguma coisa dentro do paradigma econômico. Precisamos mudar a forma como vemos o mundo. Por exemplo, pega a Coca-Cola, que lucra na casa dos trilhões de dólares com os seus produtos. Nós sabemos o dano que causa. E ela sabe a verdade. Estão destruindo um mundo que é de tantos, que é de todos nós, para enriquecer uns poucos. A gente deveria se revoltar. O principal objetivo dos nossos estudos é gerar rebelião, luta social. Certo. Eu sou médica.
Eu trabalho no setor de emergência de um hospital. Hoje eu tô fazendo exatas 36 semanas. Esse é o nosso primeiro bebê. Eu não sei se é por causa dos hormônios, mas às vezes eu tenho umas fases em que eu penso... Ai, é esse o mundo onde eu quero criar o meu bebê? Onde tudo parece ruim, ruim pra saúde e ruim pra sociedade toda. Às vezes é meio difícil. Eu falei lá com a enfermeira... Eu sou uma usuária frequente de plástico. Tipo, eu tenho a minha garrafinha de água de plástico. É prática, Mas quando eu passei a refletir melhor, eu disse... Nossa, a gente tá usando plástico demais. Então, que tipo de efeitos isso poderia ter no desenvolvimento da criança? Olá, é um prazer. O prazer Finalmente. é meu. Bem-vindo à Holanda. Obrigada. Bom, então, me diga. Como um pediatra começou a estudar microplásticos? Como pediatra, estamos acostumados a tratar doenças em crianças, mas também estamos treinados para prevenir doenças, porque prevenir é sempre Obrigada. melhor que remediar. Certo. E cerca de 25 anos atrás, a gente começou a fazer uma pesquisa com dioxinas, por exemplo, que são formadas na incineração de plásticos. E as dioxinas podem ter um efeito, basicamente, no desenvolvimento nos sistemas orgânicos do corpo, no cérebro, nos dentes ou nos pulmões. Fomos além e nos perguntamos, e os plásticos que estão sendo usados, principalmente com substâncias que alteram os hormônios? E o que nós estamos vendo nas últimas 2 gerações é um grande aumento no número de câncer de mama, câncer de próstata, câncer testicular e até câncer de tireoide. E o que já identificamos é uma correlação entre o uso de todo esse plástico, de toda essa produção de plásticos e também o aumento de cânceres. O que me preocupa nisso é que uma criança, ela não é exposta como nós somos. Ela é um feto que está se desenvolvendo numa escala muito maior. E não são os órgãos, mas o tecido. Tudo está se desenvolvendo. As consequências são bem mais profundas, porque a pessoa já nasce com um problema. Esses bebês estão nascendo pré-poluídos, de certa forma. Exato. Nós somos um produto do nosso ambiente. Oi? Bem-vinda. Obrigada. Que bom te ver de novo. Igualmente. Eu acho muito importante a gente reconhecer que não há nada a fazer em relação ao fato de que há plásticos dentro do nosso corpo e a sociedade onde vivemos. Sim, é um fato muito preocupante, porque eu não sei o que fazer para evitar isso. Você só tem que fazer o possível para viver de forma saudável e para nutrir o seu bebê. E mais que isso, não dá para fazer. E eu acho que a próxima pergunta talvez seja... Quais são os efeitos disso na saúde e no desenvolvimento do seu bebê, na vida do feto, não é? Exatamente. Eu acho uma pergunta muito pertinente também. E é uma pergunta para a qual ainda não temos uma resposta. E é provável que a gente só tenha ela daqui a 10, 20 ou 30 anos. Quando essas crianças estiverem crescidas. Olá! Tudo bem, papai? Sim, tudo bem. Infelizmente, essa é a história das pessoas expostas a substâncias químicas. É um processo lento. Muitos desses efeitos a gente só vê muitos anos depois. Os meninos que nascerem hoje só vão saber se têm problemas de fertilidade quando começarem a ter filhos. Estamos dispostos a arriscar uma geração inteira para ver se o plástico é um problema? Eu acho que isso é brincar com fogo. Shhh, tá tudo bem. Atualmente, o sistema é feito para deixar esse experimento correr solto nas pessoas. E só quando os sinais se tornam evidentes demais, que não dá para ignorar, elas começam a se questionar. E isso é errado. É preciso questionar antes que alguma coisa se torne tão valiosa para a indústria química que ela vai fazer o que puder para defender essa coisa. E ela é capaz de praticamente tudo para defender um de seus produtos que valem bilhões. Na feira comercial do nylon, com certeza você vai achar algo que se adequa ao seu gosto. E em exibição pela primeira vez na feira, temos carpetes e tapetes de nylon.
Espalhe nylon pelo mundo e até a loira mais burra vai entender melhor as coisas. O que nós sabemos das pessoas que trabalham num ambiente com altos níveis de nylon, como as que trabalham em uma fábrica de nylon, é que 30% delas têm problemas de pulmão. Então é por isso que nós usamos esse modelo de mini pulmões vivos. E quando você bota essas células, as células pulmonares, em uma placa de cultura celular, é possível ver o que aconteceria se houvesse a presença de microplásticos. Aqui? Pronto. Esse é o controle. A gente analisa as células que operam nas vias aéreas, as células epiteliais. Nós tiramos essa amostra de um ser humano. Uau! Ah, ótimo. São bem grandes. São gigantes. É? Muito bem. Então, essas bolhas grandes são estruturas que nós chamamos de vias aéreas. São super lindas, não tem outra palavra para descrever, são lindas. E elas estão vivas, sabe? Não é um pedaço de tecido que você corta e leva para o microscópio. Elas estão vivas ainda. Elas não têm um coração. Não, elas não têm um coração batendo, mas são células, elas estão tentando formar uma estrutura. Mas nós também temos partículas 6.6 de nylon. Nossa, são bem diferentes. Não tem absolutamente nada aqui. Então, o que é assustador para mim é que não tem estruturas bonitas, não tem nada. Não tem bolhas, tudo sumiu. Todo esse musgo cinza que você vê são partículas de nylon. Bom, as substâncias químicas que estão vazando do nylon 6.6 causam essa falta total de crescimento dos mini pulmões. Esse é um processo no qual nossos pulmões são muito bons, tipo, quando eles se ferem, eles se reabilitam sozinhos. E se você tem muitas dessas nos pulmões, eles não se reabilitam. Particularmente, estou preocupada com os tapetes porque eles cobrem uma ampla superfície, né? E nós pisamos o tempo todo neles. Então, isso significa que todas essas fibras continuam sendo liberadas por eles. Agora, se imagine deitando no tapete, tão pertinho de todas essas fibras e respirando elas. Você considera os microplásticos uma forma de poluição do ar? Sim, com certeza. Eles não se degradam. Então, como nós continuamos usando mais e mais e mais, e ele continua vazando para o meio ambiente, então está acumulando. Mas se em 50 anos continuarmos usando plástico assim e não tomarmos uma atitude, é possível que a gente chegue a níveis críticos. Os plásticos tornaram possível o mundo material em que vivemos. Eles são os ossos, a pele, o tecido conjuntivo. E com a chegada desses plásticos sintéticos, nós de repente passamos meio que a transcender o que a natureza vinha nos oferecendo há milhares de anos. Essa madeira sintética consegue suportar o peso de um elefante de 4 toneladas. Acredite se quiser. E nós transcendemos o problema elementar, que é a existência de uma oferta limitada de recursos naturais. Um dos materiais que podia acabar a qualquer momento era o marfim. Nesse armazém de Londres, onde as presas são guardadas desde a época de Charles II, as últimas remessas são cortadas durante a primeira fase de sua transformação em escovas, espelhos e pentes feitos com marfim. O marfim era usado em todo tipo de coisas. Em botões, objetos decorativos, teclas de piano e bolas de bilhar. John Wesley Hyatt, um inventor amador, criou um material que ele chamou de celuloide. Era maleável, era moldável, podia ser produzido em massa. E ele acabou barateando o preço para o consumo. A próxima grande reviravolta foi a baquelite, a primeira molécula realmente sintética. E ela é ótima como isolante térmico. Isso foi no início do século XX. E, de norte a sul do país, as pessoas estavam instalando fios elétricos e precisavam de isolamento para os fios. E a baquelite se tornou um plástico muito utilizado. Ela foi usada na indústria,
Foi usada em produtos comerciais. Ela se adaptava às máquinas, podia ser produzida massivamente e gerar todo tipo de formatos interessantes e sinuosos. Foi um plástico da era das máquinas. Um plástico da era dos automóveis. Nos anos 20 e 30, o mundo viu o surgimento da indústria petroquímica. Companhias de petróleo e empresas químicas estavam alinhadas. E queriam saber o que fazer com os resíduos, com os dejetos do processamento de seus produtos. E essa preocupação se tornou o alicerce de toda a indústria moderna de plásticos e da invenção da maioria dos grandes plásticos que nós conhecemos hoje. Empresas como a Dow ou Mobil ou DuPont tinham equipes de químicos industriais que ficavam lá, experimentando com substâncias químicas, tentando descobrir o que poderiam fazer. E ficavam inventando materiais que não tinham necessidade imediata ou demanda. Tirando o nylon, que as pessoas já procuravam há um bom tempo. Elas queriam um substituto para as meias de seda, porque eram caras e não duravam muito. Nós tivemos sorte que os homens dos plásticos tinham trabalhado tanto tempo e tão bem. Porque de uma hora para outra, nos vimos em guerra. Vem a Segunda Guerra Mundial e os militares se voltam para essa indústria nascente. Enfrentando uma grande escassez de metais e com uma demanda sem precedentes, os fabricantes de armas rapidamente pediram ajuda da indústria de plásticos. E o reinado dos plásticos respondeu com uma velocidade e com uma criatividade notáveis. Em vez dos nylons, eles direcionaram toda a produção para a fabricação de paraquedas. O acrílico estava sendo usado para fazer suportes de bombas. Então, durante a guerra, a produção de plásticos chegou a crescer de 300% a 400%. A guerra termina. E você tem uma indústria que ampliou drasticamente a sua capacidade de produção. E você tem um mercado consumidor, que de repente se viu cheio de dinheiro. Tinha muito dinheiro sendo injetado na economia. E se você unir essas duas tendências, um dos resultados é que a gente vê uma explosão de coisas feitas de plástico. A primeira categoria que utiliza os plásticos é a dos bens duráveis. Eles são usados em sapatos, em têxteis. Roupas aparentes e íntimas dos pés à cabeça. Uma sinfonia sintética da mágica pilha de carvão da DuPont. E de repente temos tecidos que não precisam ser passados ou lavados. Com todos aqueles nomes malucos, Dacron, Orlon. Vem os eletrodomésticos. Tem plástico até em discos de vinil. Em móveis de couro artificial. Carros. E então, entre os anos 40 e 50, a indústria dos plásticos começa a perceber que o mercado de automóveis é limitado, que o número de balcões de cozinha seria limitado. E, por isso, ela começa a procurar novos mercados, com uma oportunidade, que parecia ser lógica e com um potencial infinito de crescimento. Eram os descartáveis. Foi uma estratégia muito bem traçada. O editor da revista Modern Plastics falou para os executivos do ramo: o futuro de vocês está nas latas de lixo. Então você tinha todas aquelas embalagens sendo desenvolvidas, porque a indústria estava ficando melhor em processar as coisas e melhorando em descobrir como produzir. E desse ponto em diante, o crescimento da indústria dos plásticos foi simplesmente vertiginoso. Foi uma ascensão ininterrupta. E em certo ponto, você começou a encontrar versões descartáveis de produtos que antes eram duráveis. Não teve boa aceitação no início. As pessoas nunca haviam tido o luxo de jogar fora um monte de coisas. Quando saíram as primeiras máquinas de venda de café, as pessoas tinham a tendência de reutilizar os copos. Elas tiveram que aprender que podia ser uma virtude e que era conveniente jogar as coisas fora. A Life Magazine publicou um artigo, Descarte é Vida. E para ilustrar, ela botou uma família, jogando pelo ar todos os seus objetos descartáveis. A Life calculou na época que se ela não tivesse jogado aquilo fora, o lixo teria tomado da esposa, porque é claro que era a esposa, 40 horas para limpar aquelas coisas. Mas sabe, graças ao plástico e aos objetos descartados, ela não precisou.
A Life publicou uma foto de todas aquelas coisas soltas no ar. Você não vê elas caindo no chão e fazendo uma bagunça, que seria uma metáfora da bagunça que a gente enfrenta hoje em dia. Eu venho de 4 gerações de pescadores. Meu bisavô, o meu avô, meu pai, meus irmãos. E quase toda a minha vida é centrada na presença dos barcos e das peixarias e da água. Eu tenho uma forte conexão com a água. A água é uma coisa viva. Ela é real. E é como a minha família. As plantas químicas começaram a aparecer no final dos anos 40. E agora existem 10 plantas químicas. Plantas de nylon, de fertilizante. E todas elas despejam, em média, 20 milhões de litros de resíduos tóxicos por dia. A Formosa Plastics fabrica granulados e pós de plástico. E por 27 anos, a Formosa despejou seus resíduos nesse estuário. As corporações não têm consciência. Quem manda é a produção. Produção a qualquer custo. A Formosa nunca informou uma só violação. Viu? Isso é plástico da produção. Devem ser de polietileno, granulados de polipropileno. Nossa. Bom, tem plástico por todo lado aqui, se acumulando nesse banco de areia. Nos peixes, está no estômago. Eu sei que quando os pescadores pegam as ostras, eles acham plástico dentro das conchas das ostras. Cada aspecto desse descarte é ilegal. E começou em 1989. Eu tinha 40 anos e administrava uma peixaria. E a Formosa tinha que começar a descartar resíduos sem permissão. E em toda a Bahia, as piraúnas começaram a sofrer uma espécie de mutação. As laterais das piraúnas estavam apodrecendo e seus intestinos apareciam. E quando eu estava trabalhando na peixaria, sempre apareciam os pescadores, tipo, querendo gelo e falando: os crocodilos estão rolando, eles estão na superfície, estão simplesmente rolando dentro da água. E aí tinham os pescadores que traziam uns camarões que pareciam ter sido recheados com algodão. E aí eu comecei a perceber que aqueles pescadores não conseguiam mais sobreviver da pesca. Os barcos então tiveram que parar. E todas as peixarias fecharam. Eles destruíram essa comunidade. A comunidade desapareceu. Você falava com qualquer pescador de camarões e ele dizia: meu filho não vai viver disso. E só o que você via eram áreas isoladas e várias baías fechadas. Não como os caranguejos, não como o camarão, não como o peixe. Eu tô lutando para acabar com os plásticos, com a era do plástico. Essa é a minha luta. A gente veio aqui todos os dias por 2 anos e meio e retiramos 2.500 amostras de descartes ilegais. E as levamos para a justiça. Nós conseguimos um acordo por $50 milhões. E nós financiamos todos os projetos ambientais nessa comunidade. Devolvemos cada centavo para essa comunidade para ajudar o povo. Algumas pessoas, cinicamente, chamam esse lugar de Beco do Câncer. A maior concentração de plantas químicas no hemisfério ocidental. Também tem a maior concentração de mortes por câncer nos Estados Unidos.
E é claro, a ideia de criar uma associação surgiu naturalmente. Isso é cloreto de polivinila. É uma resina sintética, derivada da reação do cloro com o etileno. E é a base de milhares de produtos de plástico, de embalagens de comida a materiais fonográficos. Durante o processo de fabricação, quando o gás está sintetizado e a resina formada, a exposição a ele representa um grande risco. Em 81, a gente estava fazendo... Eu trabalhava na manutenção e na construção da planta. O Dale começou junto com a planta química, lá em 1981. Então ele ficou exposto desde o primeiro dia. E era cloreto de vinila e todo Cloreto de vinila, cloreto de etileno. Começou com umas... bolhas no meu pescoço. Vindo daqui... Bom, daqui até aqui embaixo. Eu não sentia a sola do meu pé. Eu agarrava minha perna tão forte que ela sempre ficava toda roxa. Tipo, era... Eu ficava gritando de dor. E uma hora eu acabei perdendo as minhas pernas totalmente. E eu fiquei por aí me drogando à torto e à direito. Eu acho que por um mês e meio. Sei. E depois disso, eu fiz vários testes. Veio uma médica e ela começou a falar os nomes das substâncias químicas. E ela falou, você conhece essas substâncias, Dale? E eu falei, sim, eu reconheço cada uma dessas que você está falando. Acho que eram mais 5. E ela falou, bom, estão no seu corpo. E eu também perguntei para a médica, por que eu não consigo me lembrar do meu filho crescendo? Sabe, eu não lembro de nada. Aí ela falou, bom, eu acho que é porque você recebeu altas doses de benzeno. Foi o que a médica me falou. O que Formosa fez comigo foi algo indizível. Eles tornaram a minha vida um inferno, para mim e para minha família. Quando você tem uma deficiência, você não ganha dinheiro. E com a saúde prejudicada, você é abandonado. Eles só contratam jovens ingênuos, com pouquíssima educação. E aí, quando a empresa fica encrencada, simplesmente desaparece. Olá. Oi, pode deixar a bolsa ali, por favor? Claro. Pode tirar o casaquinho. Tudo bem. Tá bom. Você veio tirar o meu sangue? Exatamente. Eu não desmaio, então não se preocupa. Ai, que bom. Fico aliviada. Nós vamos tirar uma amostra menor do que se costuma tirar numa doação de sangue. E aí, vamos poder examinar que partículas tem no seu sangue. E as formas e tamanhos, essas coisas. Tá no ângulo certo? Pode apertar esse negocinho verde aqui pra mim? Ah, claro. Fica paradinho. Obrigada. Temos 20 doadores saudáveis. É um estudo cego. E nós quase terminamos todos os 20 doadores. Então, o próximo passo é submeter a uma digestão enzimática, que vai fragmentar o material biológico que encontramos na amostra. Daí ele segue para um longo período de incubação, a uma temperatura que ajude a reduzir qualquer material na amostra que não seja plástico. Quando estiver completo, poderemos filtrar. E aí vai dar para ver todas as substâncias que restaram. Só aí vamos poder colocar num equipamento de espectroscopia. E tem um laser que vai atravessar a amostra e produzir um espectro. E a Cat aqui, ela vai comparar com uma amostra de sangue de um dos doadores saudáveis que nós temos. Todo esse objeto branco aqui é o nylon, é o microplástico. Então, isso é nylon no sangue humano? E é mais provável que tenha vindo de roupas, tapetes ou algo desse tipo? Provavelmente de alguma forma de tecido. Bom, que tipo de polímeros vocês vêm encontrando? O nylon, que nós já vimos hoje, poliestireno, polietileno, polipropileno, tareftalato de polietileno e vários adjetivos também. Por exemplo, nós achamos algumas substâncias químicas como ftalatos. Tudo isso aqui,
todo esse marrom é o ftalato. Entendi. Por exemplo, ele está presente no verniz antiaderente que os fabricantes colocam nas nossas frigideiras, os PTFEs e os químicos permanentes PFAS. E quantos vocês descobriram em média? Em todas as amostras, nós encontramos microplásticos. Ah, e então varia de todas 1 ou elas. 2 a, tipo, 11, 12, 13. Então, é muita coisa. 11 microplásticos num quarto da amostra e vocês só pegaram 10 milímetros. É muita coisa, é muita contaminação plástica. Eu acho que é inevitável, hoje em dia. Os microplásticos são um tipo de contaminante que são muito diferentes de outros tipos de contaminantes. Não tem só o lado físico da presença deles, que é bem problemático, e é o potencial de disparar respostas inflamatórias. Nós temos a questão dos químicos e da lixiviação, que também é um problema. Tanto os plásticos quanto os aditivos podem ser genotóxicos, então, por exemplo, eles podem alterar o DNA. Podem ser epigenéticos, aumentando a vulnerabilidade ao câncer em pessoas mais velhas ou até mesmo na próxima geração. Mas, em geral, o problema da toxicidade das partículas é que ela pode ser responsável por causar algumas respostas inflamatórias de baixo grau. Nós sabemos que a inflamação crônica é uma das principais causas de morte, porque é um prenúncio de algumas, ou melhor, é um prenúncio de muitas outras doenças crônicas. É preocupante, é alarmante, porque se está no sangue, significa que pode ser transportado para qualquer outro órgão ou tecido, da sua medula óssea ao seu cérebro. Aí você pensa que sabendo disso a gente ia começar a produzir menos plástico, só que não. A produção de plástico continua aumentando. Parte disso é por causa do advento do fracking. É uma tecnologia que de repente passou a liberar muito gás natural. Existe um excesso de oferta e isso incentiva a produção de mais plástico. Isso é uma planta de craqueamento térmico para coletar o gás natural produzido pelo gado e transformar em granulados de plástico, que são enviados a outros países para fazer plástico. Eu acho que ela começou em 2022 e hoje é a maior do tipo no planeta. É da ExxonMobil e de uma empresa chamada SABIC, que é uma companhia saudita. Fica a 1,5 km da escola e a 800 metros da minha casa. 3 noites atrás tremeu tanto que deu para sentir a casa e as fotos na parede vibrando. Algumas vezes à noite, quando eles estão no pico da produção, você vê aqui e tem um grande clarão. Eles queimam muitos gases. É um estrondo muito forte. Eu sou uma pessoa leiga, mas é incrível poder ler sobre as licenças que eles conseguem. São toneladas, milhares de toneladas de poluição que eles jogam no ar todos os anos. Câncer é um negócio sério. E muitas dessas coisas que eles estão soltando são carcinogênicos conhecidos. Um dos produtos que eles liberam em pequenas quantidades é o benzeno. A Organização Mundial da Saúde afirmou que o nível seguro de benzeno é 0. Eu tenho netos. Meu neto tem asma. Mostra pra gente como você é um bom vizinho. Bota aí um medidor no seu quintal. A nossa empresa não é obrigada a fazer isso. Então instalamos aqui um monitor de ar no nosso quintal e quem mantém a bateria aqui carregada é o nosso painel solar. Tem alguns sensores aqui no fundo para medir a questão das partículas finas. Eu acho que é sempre bom nós nos prepararmos. Porque se não estivermos prontos, não dá pra dizer, olha, acho que tô sentindo um cheiro estranho aqui. Aí eles falam, que cheiro é esse? Bom, eu não sei, então isso pelo menos me dá alguma referência de níveis. Eu amo o capitalismo. Porque todo mundo merece ganhar dinheiro. Mas devia haver um equilíbrio. As pessoas dizem, é o crescimento, é o crescimento, é o crescimento. Crescimento nem sempre é uma coisa boa.
tem um monte de coisas que crescem e não são benéficas. Sabe, mofo, tumores cancerígenos. Eu uso plástico. É impossível não usar plástico. Mas a gente precisa mesmo de mais. Lixo não é um assunto agradável. Então, a maioria prefere não olhar para ele. E nem pensar nele depois de produzir seus dejetos pessoais. Pergunte como a maioria faz o descarte, e a resposta será rápida. Jogando fora. Nos anos 70, surgiu uma preocupação com aterros sanitários cheios. E o plástico contribuía muito para esse problema. E também havia uma conscientização cada vez maior que o plástico poluía o meio ambiente. Se existe um material para o qual não há muita solução, é o plástico. Não é fácil de reciclar. Nos aterros, as garrafas de plástico continuam intactas por décadas, contribuindo para engrossar as várias camadas de lixo do planeta. O acúmulo de plástico fere de morte o meio ambiente, já que não se desintegra. E por isso os legisladores começaram a criar leis para tentar banir certos tipos de embalagens plásticas, como aquelas caixas de isopor usadas em fast food. E como resposta, a indústria do plástico começou a forçar a ideia da reciclagem. Eles são uma das muitas empresas aderindo à febre da reciclagem nos Estados Unidos. Algumas, pelo visto, querem limpar sua imagem. Eles também ajudaram a criar a famosa logo com as setinhas de reciclagem, que você vê hoje em dia no fundo de todo tipo de embalagens de plástico, identificando um dos 7 tipos de plástico. E que leva as pessoas a acreditarem que aquele produto é reciclável. Mas, na verdade, a maioria dos plásticos não é. Menos de 10% dos plásticos em todo o mundo são realmente reciclados. A maioria deles termina em aterros, ou vai poluir o meio ambiente. A indústria do plástico usava técnicas de comunicação para fazer a gente achar que funcionava. Era uma lavagem cerebral, para a gente acreditar que reciclar era suficiente. E eles sabiam disso. Eles sabiam que aquilo não bastava. Os custos dos tipos de soluções que eles estavam propondo eram altos demais para fazer em grande escala. Havia plástico demais. É tudo baseado no crescimento constante. E sempre se adapta. Seja qual for a sua necessidade, o plástico sempre vai satisfazer. O plástico é a manifestação material do sistema capitalista. Você lembra daquele filme? Plástico. Aquilo foi incrível. Você achou? Eu só vou dizer uma palavra pra você. Só uma palavra. Sim, senhor. Tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Plásticos. O que quer dizer exatamente? O plástico tem um grande futuro. O plástico modificou bastante a forma como nós vivíamos. Possibilitou todo tipo de indústrias descartáveis, como os ultraprocessados. Acelerou as construções, a produção de roupa. E é amplamente usado por ser barato. Ele permitiu uma espécie de abundância material, de saúde e de higiene que não tem precedentes. Mas também é uma espécie de símbolo dos piores aspectos do sistema capitalista, em que você pode comprar e consumir e não se importar com as consequências do que você está comprando. Você pode descartar qualquer coisa e não pensar nas consequências de onde isso vai parar. Ou se aquilo vai parar num aterro e as pessoas vão ficar remexendo o lixo, tentando aproveitar algo que possa ser usado. A gente não pensa sobre isso. Essa comunidade é uma das comunidades de baixa renda da cidade de Manila. E tem muito plástico aqui. Porque é a única coisa que as pessoas podem comprar. Oi. Oi, tudo bem? Oi. Então, cada uma dessas coisinhas aqui, tudo vem em pacotes, não é? Aqui a gente tem que separar em pequenas quantidades, porque só
desse jeito as pessoas vão realmente conseguir comprar. Porque é mais barato, É né? mais barato, exato. Se tiver em pequenas quantidades, como você vê aqui. Em geral, dá pra comprar isso em grandes quantidades. Mas aqui eles colocam nesses pacotinhos. E é sempre meio triste quando as pessoas ficam dando esse argumento. Ah, é culpa dos consumidores, quando, na verdade, eles são as vítimas do que vem acontecendo em escala global e em escala nacional. É uma situação muito difícil para o país. Porque a gente não tem capacidade técnica e a gente tem poucas instalações de reciclagem. A gente não consegue dar conta nem dos resíduos que nós mesmos já produzimos no país, então não tem como dar conta do lixo que vem de outros lugares. Mesmo que Palawan seja um verdadeiro paraíso, se a gente comparar com as cidades mais populosas como Manila, existem áreas onde os plásticos estão por toda parte. Que tipo de plásticos a gente encontra nessa área? Em geral, são plásticos de uso único, né? Aqueles que são fáceis de usar e que você pode pegar e jogar E fora eles se depois. degradam ao ar livre. É por isso que a gente está tentando calcular quantos plásticos existem aqui na superfície da água. Bom, então nós vamos ver o que a nossa rede conseguiu pegar. Bom, eu nunca saí pra pescar microplásticos. Tá, peguei. Eu vou colocar num pote de vidro. Prontinho. Beleza. Nós pegamos essa amostra de água e mandamos para um laboratório. E aí a gente tenta identificar que tipo de plástico é, né? Se realmente são plásticos. Mas com base nas características como boiar, a transparência, visualmente é o que a gente sempre encontra quando os microplásticos ficam concentrados nessa rede. Isso é uma tragédia. Os peixes também comem esse plástico. Olha só, esses aqui são os mexilhões que a gente compra no mercadinho local. Viu só? Tem plástico. Ai, esse aqui tá parecendo sacos de polietileno descamado. Quando a gente decompõe o tecido desse mexilhão, dá pra ver os microplásticos flutuando. Tá vendo esse fragmento azul aqui? Nossa. Isso aqui é plástico. E quanto um mexilhão carrega de microplástico, em média? Varia, de 1 a 3 pedaços de partículas de microplásticos. E a gente vem percebendo que os mariscos que ingerem microplásticos têm uma taxa de crescimento reduzida. Então, eles não ficam grandes e por isso não se fixam direito nas áreas de proteção. A saúde depende do todo. A saúde depende do todo. Não é só a nossa saúde, sabe? A dos seres humanos tem a saúde dos animais, do meio ambiente, das plantas. E isso significa que se um desses componentes for afetado por microplásticos, e nesse caso estamos falando dos oceanos, isso também vai afetar a nossa saúde, dos seres humanos. Separa todas essas e deixa a mão. Eu vou começar com aquela ali. Hoje, nós vamos remover a parte anterior do lobo frontal, incluindo o tumor. É a única forma de aumentar as chances de sobrevivência. Ok, bom. Tá aqui a lesão. E essas partes são tecido cerebral, que ainda apresenta uma barreira hematocefálica normal. A barreira hematoencefálica é uma espécie de barreira evolutiva que protege o cérebro e nossos neurônios de quaisquer tipos de substâncias que já estejam no sangue. Assim, os nossos neurônios conseguem trabalhar sob condições ideais. Se essas condições forem comprometidas, então, basicamente, os neurônios param de trabalhar. Vou aumentar a incisão. Segura aqui. Se nós estamos achando microplásticos no cérebro, então surgem várias outras questões. O microplástico causa neuroinflamação? O microplástico tem algum efeito nos neurônios que comprometa sua capacidade funcional?
Se os microplásticos se acumularem no tecido cerebral, em algum momento eles vão levar a algum tipo de doença neurodegenerativa, como o Alzheimer ou a demência. Nós já temos algumas amostras da semana passada e vamos levar essas amostras ao SEDAT. Oi, Zaya. Tudo Até bem? que enfim. Que bom finalmente te conhecer. Sim, um prazer. Então, se você encontrar microplásticos no cérebro, vai ser um motivo de preocupação? Sim, porque se o microplástico realmente conseguir se transferir do sangue para o cérebro, então ele consegue se deslocar de qualquer lugar para qualquer lugar. Não tem nada que o impeça. O plástico não teria limites. Então tem a possibilidade que ele fique no cérebro? Sim, é a única alternativa, sabe? Ele vai acumular lá dentro, porque o cérebro é a última parada do corpo humano. Não tem mais para onde ir. Imagine o cérebro como um ambiente natural. Os plásticos não são nativos do cérebro. Então, com certeza, vai alterar o ambiente cerebral. Nós perdemos a conexão com a natureza. Estamos vivendo num mundo sintético. Um mundo sintético feito principalmente de plástico. Feito de petróleo e de gás. Essa imensa quantidade de plásticos que estamos fabricando e convertendo em dejetos e convertendo em poluentes nos transformou em homoplásticos. Não somos mais homo sapiens. Esse aqui é um tecido cerebral normal. Então é como um espaço vazio. Não tem nada, só uma nebulosa. Aqui... Olha, O tá que vendo? é isso? Tá vendo essa Sim, forma? Eu tô. É vermelho, né? É avermelhado, Sim, roxo avermelhado. aqui. Bom, a gente pode captar o espectro. A ideia é ficar retangular. Significa que tá bem focado. Pronto. Vamos lá. Ok. Olha, esse é o primeiro espectro. Então isso é plástico. É o mais provável. É melhor pegarmos mais... Amostras, mais imagens. Só pra garantir, porque eu vou continuar investigando depois. Depois que eu for embora. Sim, Tá surpreso com o que a gente descobriu até aqui? sim. Eu tô porque não é algo que... Deveria Sim, estar aí. Não deveria. É até meio trágico. A gente tá transferindo microplásticos, plásticos, nanoplásticos e substâncias químicas para uma geração que ainda nem nasceu. Siddharth, que bom te ver de novo. Sim, que bom te ver também. Tudo bem? Eu tô bem, obrigada. Nossa, já faz algum tempinho, não é? Eu só queria que você me atualizasse o que você encontrou. Eu tenho boas e más notícias. São boas pelo lado científico, mas na verdade eu acho que a gente não deveria comemorar muito. No tumor do tecido cerebral que analisamos, nós encontramos 6 partículas. 2 delas têm pigmentos azuis. E esses pigmentos são usados na produção de plásticos, especificamente de plásticos PVC. Então esses pigmentos são espécies de aditivos, porque o plástico carrega muitas substâncias químicas. É como um coquetel de químicos. E um dos elementos desse coquetel é o pigmento. É realmente muito assustador, mas não é uma surpresa. Nós somos feitos do mundo à nossa volta. Todo mundo sabe que somos feitos do pó das estrelas. E é estranho pensar que estamos começando a ser feitos de um pouco de pó de microplástico também. Não dá para abandonar o plástico. Tá ligado demais a cada aspecto, a cada poro da vida moderna. É uma espécie de vício. É uma espécie de dependência nociva. Estamos em um relacionamento tóxico com ele. Então eu acho que a pergunta agora é como a gente administra e repensa os termos desse tipo de relação.
Atualmente não existe nenhuma obrigação legal em nenhum nível, nem nacional, nem regional, nem internacional, que exija que os fabricantes divulguem quanto plástico está sendo produzido. Eles não oferecem nenhuma transparência. Nós não sabemos se esses materiais são seguros, não sabemos quantos existem ou onde estão sendo comercializados. Então, vários países em todo o mundo, liderados por Ruanda e Peru, iniciaram esse debate para dizer que nós precisamos de alguma coisa que aborde o ciclo completo dos plásticos, da produção, passando pelo processo de design, pelo uso, pelo descarte dele e até mesmo o vazamento na natureza. Ruanda já combate a poluição de plástico há um bom tempo. A poluição de plástico estava se tornando um problema insustentável. E aí o governo de Ruanda decidiu que nós iríamos nos livrar das sacolas plásticas em 2004. Em 2008, nós aprovamos a nossa primeira lei contra os sacos de polietileno e vimos uma grande mudança. De repente, ficou tudo mais limpo. A rede de esgotos não ficava mais entupida, já que os plásticos acabam obstruindo as tubulações de água. Mas nós também vimos o surgimento de negócios, trazendo ao mercado alternativas aos sacos plásticos. Então essa dependência diminuiu lenta, gradualmente, mas de forma consistente. Só que aí apareceram outros produtos de plástico de uso único no mercado. Canudos de plástico, copos descartáveis, pratos, talheres. Mas fazer o mercado usar as alternativas ao plástico com uma população tão pequena não é possível. A gente precisa de um número suficiente de países que consigam banir os plásticos de uso único para atrair a pesquisa, para atrair a indústria. Foi quando Ruanda achou que era necessário envolver outros países e debater essa questão na arena global. A produção de plástico já extrapolou em muitos níveis sustentáveis. A quantidade sendo produzida hoje e projetada para o futuro é simplesmente ingovernável. O nosso foco atualmente é restringir e reduzir os polímeros primários. E esse não é um trabalho fácil, mas precisamos estar à altura. São várias perguntas que precisam ser respondidas para a gente pensar em soluções. E isso inclui diferentes práticas por parte da indústria e também limpeza. E políticas para reduzir ou mudar nossa economia plástica. O projeto dos lagos experimentais é como a gente espera responder tudo isso. Esse é o primeiro experimento desse tipo com microplástico. E é um projeto imenso. A gente decidiu usar um plástico que era parecido com os fragmentos de bens de consumo. Estão entre as coisas mais comuns que vemos em áreas altamente urbanizadas. Temos o polietileno, isso aqui é poliestireno e esse é o PET, ou polietileno tereftalato. É o que usam para fazer garrafinhas de água. Com esse eles fazem copos descartáveis e esse aqui é usado para fabricar o meu caiaque. Então, nós o mergulhamos e liberamos embaixo d'água. Eu achei plástico. E o objetivo é confinar a presença dele ao lago e não deixar espalhado no ar. Esse método vai durar 3 anos e vamos continuar acompanhando o quanto for necessário. Então, eu espero que com essa pesquisa a gente possa sugerir algumas soluções para conseguirmos remediar ou monitorar ou prevenir que ele passe para as nossas águas. Nós começamos esse processo já tem 15 anos. E nos tornamos a primeira comunidade livre de plásticos da América do Norte. Nós começamos com uma garrafa de água. E com essa pequena unidade que tem a capacidade de 5.500 garrafinhas de água, e nós traduzimos isso em 5.500 garrafas de água a menos. Tem sido muito encorajador para a gente ver como cidadãos e os negócios locais compraram essa ideia. 90% deles se comprometeram a fazer de tudo para se livrar dos plásticos. Essas pessoas também toparam. Ali tem um adesivo nosso na janela. Negócio livre de plástico. Boa.
E o que nós pudemos fazer foi convencer 142 grupos comunitários, não políticos, grupos comunitários, a ir lá e fazer o que a gente fez. Tá acontecendo e tá se espalhando. Hoje a gente vai pro mercado. A gente já fez um evento assim antes. A gente vai levar sacolas reutilizáveis. Na última primavera entregamos mais de 300 sacolas, então foi bem legal. A gente tá distribuindo umas sacolas reutilizáveis. Ai, ótimo. Se você quiser. Claro. Quer levar Obrigada. uma? Então elas seriam pra substituir as sacolas descartáveis que eles dão no caixa, sabe? Beleza. Vou te dar uma de tamanho médio. Muito Imagina, obrigado. tenha um bom dia. Que incrível. Estamos começando a fazer as pessoas entenderem que é uma responsabilidade agora. Não é só uma ideia, não é só uma coisa que a gente pode fazer, mas deve fazer. Então vocês são um dos estabelecimentos que se livraram dos plásticos? Sim, somos. Era difícil conseguir os materiais. Era muito caro, mas com o passar dos anos foi ficando cada vez melhor. Tem mais variedade agora e a gente usa vários itens diferentes. E a gente já se livrou de 90% dos plásticos. E para um lugar de comida para viagem é muito bom. Prontinho, tacos de couve de Bruxelas. Bom proveito. Muito obrigada. Meu tipo favorito, tacos Tacos sem plástico. Tá na hora de fechar a torneira. Acho que a gente tem que reduzir drasticamente a quantidade de plástico virgem que é produzida. A gente precisa reformular as substâncias químicas nocivas para que elas reduzam a toxicidade. Nós agora temos o conhecimento para isso. Conhecimento é poder, e ter letramento ou entendimento sobre um assunto permite que a gente o enfrente. Não foi da noite pro dia, a gente chegou aqui de forma gradual. E a gente pode desfazer esses erros de forma gradual. A gente sabe que nossa sociedade pode resolver o problema da poluição. Nossos avós foram expostos a poluentes que não existem mais. Porque os efeitos na saúde humana se tornaram incontestáveis. Essas substâncias químicas foram banidas e a população é mais saudável por causa disso. Sabemos qual é o problema, não é tão difícil. A gente só precisa se dedicar a arranjar uma solução da mesma forma que as gerações anteriores resolveram seus problemas com a poluição.